O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nessa oitava da Páscoa, vivendo esse tempo pascal, e o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma realidade bem interessante. Primeiro, os discípulos que caminhavam com Jesus pensavam que ele era um fantasma. Por que será? O próprio Evangelho coloca, eles estavam tomados eles estavam surpresos, eles estavam alegres. E o que é alegria? Alegria é emoção. É emoção. E geralmente, quando nós estamos no estado de emoção, nós não somos capazes de perceber as coisas de uma forma completa. Aí o que fala o Evangelho mais na frente? Jesus abriu a inteligência. Ou seja, isso serve até para a gente tomar cuidado quando nós estamos nos nossos momentos emotivos, nossos momentos de sentimento, né, aguçados. Porque na emoção, muitas vezes nós cometemos os nossos delírios aí, nós nos arrependemos, aí queremos fazer o tempo voltar atrás, não dá mais, já foi feito. Ou seja, por isso muito cuidado na hora da raiva, na hora também exagerada da alegria, porque senão a gente pode correr o risco, naquele momento, porque os extremos nunca são bons, né? Os extremos nunca são bons. E nos impulsos das emoções, nós muitas vezes fazemos coisas que vamos nos arrepender sim. Por quê? Porque falta justamente a inteligência. É a capacidade racional, é a inteligência que é dom do Espírito Santo que Deus nos deu, que deve fazer com que nós, né, tenhamos aí o discernimento claro. Então, na hora dos problemas, na hora do conflito, na hora da dor, na hora da raiva, não é hora de resolver nada. É hora de ficar quieto, de fazer silêncio, de afastar-se do problema para que você possa ter uma visão mais completa dele. Tanto é que quando passa a raiva, você olha o quê? Estou dando exemplo da raiva, mas existem outras emoções que muitas vezes nós agimos. Aí a gente vê a coisa com clareza. E no entanto, na hora da raiva, muitas vezes nós fazemos as coisas que depois nos arrependemos. Por quê? Porque a emoção bloqueia a razão. Bloqueia mesmo. Uma pessoa, no seu ímpeto emocional, ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar, ela só quer dar vazão àquela emoção, àquele sentimento. Ela precisa extravasar tudo aquilo. E é aí que muitas vezes nós caímos em armadilhas.
E o que Jesus fez? Chamou os discípulos, abriu a inteligência deles para que eles percebessem o que estava acontecendo ali. Imagina, estava pensando que era um fantasma, né? Num outro momento, ao partir o pão, eles percebem, num gesto. Lógico, nós estamos falando aqui que Jesus, quando Jesus ressuscita e caminha com eles, Jesus está num corpo glorioso. E nós sabemos que os nossos sentidos não são capazes, são limitados, não consegue abstrair uma visão transcendente. Quando Jesus ressuscita, que Maria vai tocar nele, opa, não toca em mim ainda, não fui para o Pai. Em outro momento, pensava que era o jardineiro, ou seja, um corpo glorioso a gente não consegue ver, né? Nós nos desintegraríamos se nós víssemos a glória. Agora Deus permite, pode permitir Deus, lógico, Deus pode, mas não é comum, não é natural. O imanente não consegue ver o transcendente, é impossível, não dá, nossa visão não abstrai de jeito nenhum, não consegue. Olha aquele momento da transfiguração, Jesus só chamou 3 para viver esse momento com ele, mostrou quem ele era de verdade na sua transcendência. Tá? Fala nada para ninguém. Vamos descer, vamos ficar quieto. Vamos ficar aqui porque foi tão bom, né? Lógico que é bom estar diante do transcendente. Lógico que é bom estar diante da graça. Lógico que é bom estar no Kairos. Mas aqui nós não conseguimos e não podemos viver em plenitude essas coisas porque elas não são daqui. Mas nós sentimos por meio, né, o que é o Kairos, né? O estado da graça. A gente pode traduzir dizendo o quê? Quando você vive uma alegria muito intensa, ou quando você está num momento de felicidade que você nem sente que o tempo passou. Geralmente é assim, quando a gente está num momento muito alegre, nossa, já acabou? Ou seja, nós saímos do tempo. Vivemos naquele momento você não envelheceu, viu? E quando a gente vive um momento tenso, pesado, carregado de dor, seja lá do que for, de um problema, parece que não passa. Nós estamos ali sentindo o Cronos, o tempo não passa, porque aquele momento está sendo pesado. Naquele momento ali a gente envelhece 1000 anos, não é para dizer. E no Kairos não, na graça não. Mas nós só vamos sentir isso plenamente em Deus. Aqui nós vamos ter momentos de alegria, de felicidade, mas não plenas, porque passam rápido. Porque estamos no tempo. Estamos no tempo. E Jesus caminha com os discípulos, eles não o reconhecem, mas eles estavam com uma alegria muito grande. Jesus mostrou as mãos, mostrou os pés, ainda toca a sinestesia, né? Sabe quem é o povo mais sinestésico do mundo? Vocês sabem? Brasileiro. Brasileiro enxerga com as mãos. Deixa eu ver. Né? Nós somos, deixa eu ver. A gente vê com as mãos. Quando eu estava lá na casa do Carlos, o pai dele ria, né? Que de vez em quando deixa eu ver. Brasileiro é assim, gosta de tocar, é a sinestesia. Eu acho que Tomé era brasileiro, né? E isso leva ao quê? A dúvida, né? Eles estavam com dúvida. Deixa eu tocar. Tomé, só se eu ver. O incrédulo, né? Então, tudo em nós tem que passar pelos sentidos, porque são os sentidos que nós temos de concreto. A minha visão, a minha audição, etc, etc. Mas Jesus, no seu corpo glorioso, permite ser visto. Não sou um fantasma, vou até comer. Vamos comer um peixe assado aqui? Fantasma não come, né? Fantasma não come. Mas tudo isso para dizer o quê? Que às vezes nós temos a verdade na nossa frente e não somos capazes de acolher. Ficamos meio que ofuscados. A emoção toma conta. É preciso voltar para a terra aqui, pé no chão, inteligência, né? E para a gente fica o alerta. Mesmo depois de tudo, ainda o povo judeu não acredita que Jesus é o Messias. Nós estamos esperando até hoje, né? E tiveram lá com ele. E Jesus esteve lá. Então, para você ver.
E o mundo hoje ainda continua dessa forma, buscando muitas vezes aí fora o que já está claro, a verdade já está clara. Por quê? Uma mentira não dura 2000 anos, mentira nenhuma dura tanto tempo. Aquilo ali não foi teatro não, gente, foi de verdade. Foi de verdade. Houveram e existiram testemunhos oculares de tudo isso daí. Isso aqui não foi alguém que sentou simplesmente para escrever e contar e fazer um conto. A verdade está aí. Mas ainda não fomos libertados por ela, infelizmente. Por quê? Porque ainda a nossa inteligência não chegou, né, ou não está aberta àquilo que vai muito mais além do que o tocar, o sentir, o comer e etc. Então que esse tempo pascal que nós estamos vivendo agora possa nos dar aí essa... O que foi o evangelho de domingo, né, de Páscoa, quando os 2 discípulos vão correndo ao túmulo, quando João vê e acreditou. E a pergunta para nós é: no que eu acredito? É em Jesus? Então ótimo, se for em Jesus, parabéns. Agora traduza isso daí em atitudes concretas, tá? É como dizer que ama. Hoje com facilidade a gente diz eu te amo para todo mundo. Dizer é fácil, agora mostra em atitudes. O amor é traduzido em atitudes. Da mesma forma a fé. A fé é uma adesão racional à verdade, não sentimental, racional. Eu acredito, então eu vou mostrar com a minha vida, com o meu testemunho que eu acredito. É como aquele católico, né, que muitas vezes diz que vem à missa, comunga, eu acredito em Jesus, né? Aí quando sai, ai meu Deus, na próxima reencarnação eu quero ser uma vida melhor. Quê? Peraí, eu vi bem? Na próxima reencarnação eu quero ser... Acabamos de celebrar a ressurreição, que é o centro, paixão, morte e ressurreição, de centro da nossa vida. Aí o católico diz que na vida passada ele foi não sei o quê, foi bobo, né? E na próxima vida eu quero ser o quê? Um jacaré do Pantanal, porque meu filho não vai ter outro, né? Então, peraí, no que eu acredito? Não posso ser meio termo. Não posso viver uma dicotomia entre teoria e prática. Ou eu acredito ou não acredito, ou eu sou ou não sou. Hoje está uma misturada muito grande de coisas, um sincretismo muitas vezes que a gente não entende. Ou você é, ou você não é. É tão simples. É tão simples. Ou você é católico, ou você não é católico. Não dá para servir a Deus e ao diabo não, gente, né? Modo de falar, expressão, né? Ou você é, ou você não é. O que falta da gente muito hoje, de nós todos, é por isso que o mundo está como está, porque ninguém sabe mais ser fiel. Ninguém sabe mais ser fiel. Então, nós fazemos concessões. Nós fazemos concessões. E a cruz não permite concessões. É ir até o último momento, até as últimas consequências. Então, que nesse tempo da Páscoa possamos também refletir a nossa fé. João viu e acreditou. E você que não viu, acredita? Feliz, bem-aventurados que não viram e acreditarão. Mas nós temos elementos para acreditar cada vez mais. Agora eu não posso relativizar isso. Tá bom? E a todos que estão nos ouvindo também, que estão nos acompanhando, uma feliz Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.